mais uma vez, mais uma madrugada. Aqui agora está dizendo que no livro de Mateus capítulo 15, versículo 12 e 13, diz assim: Então, aproximando-se dele, os discípulos avisaram: Sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas tuas palavras. Então Jesus responde: Mas ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será cortada. Então, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será cortada. Sabe por quê? Porque Deus não plantou. Será cortada, arrancada, porque não é de Deus. Não é de Deus. E naquela época lá, os fariseus estavam ensinando, mas não cumpriam, não ensinavam certo. É por isso que eles se ofenderam com as palavras de Jesus. Aí então Jesus veio e disse para os seus discípulos: Toda planta que o meu Pai não plantou será cortada. Então todo mal, toda raiz, todo mal será arrancado. Não vai ficar nenhuma raiz. E eu profetizo na vida da minha irmã Aparecida que todo mal que foi alojado no corpo dela, a enfermidade, a inchação, a febre e também a inchação, a febre e as outras coisas que causou naquela cirurgia nela que ela fez. Causou, será arrancado. Todo mal será arrancado que se alojou no corpo dela. Aí Deus, o Messias chamado Cristo, já está pondo a mão naquela cirurgia dela, já está tapando aquele buraco da cirurgia dela e tapando por dentro. Então, a inflamação também já cessou. Já posso sentir que já cessou. E hoje é o último dia do meu propósito. Se completou hoje, se cumpriu hoje. E agora eu vou louvar um louvor de gratidão a Deus. E agradecimento. Vou louvar agora. Que o Messias seja louvado. Seja louvado. O nome do Messias chamado Cristo seja louvado nessa terra. Você foi chamado, és um escolhido. Você vai ser vaso usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta. Por toda a vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. E passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai te admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Aleluia. Glória. Glória ao Messias. Nada é impossível na vida daquele que crê. Na vida daquele que crê, a mensagem é essa. Nada é impossível na vida daquele que crê. Então, se eu creio,
eu creio no Messias chamado Cristo, que ele já realizou o milagre na vida da nossa irmã Aparecida. Porque eu creio que ele já realizou. Agora eu vou cantar mais um louvor de gratidão a ele. Cantar mais um louvor de gratidão. Teresa era uma menina linda que vivia na igreja. Cantava belos hinos e louvores, expulsava a tristeza. Seus olhos tinham um brilho reluzente, refletindo o amor. Mas o inimigo um dia armou um laço e sobre ela jogou. Teresa então deixou de olhar para Deus e começou a olhar o mundo. E a carne tomou conta do espírito em fração de segundo. E levantando a voz para sua mãe, disse: mãe, eu vou partir. Preciso de dinheiro, eu vou embora para minha vida curtir. E as lágrimas de mãe não conseguiam convencer seu coração. Teresa então partiu deixando sua igreja, sua fé e seus irmãos. Jamais imaginava que na frente seu destino era fatal, pois os inimigos abriam os braços para ela, só para lhe fazer o mal. Teresa, pelas altas madrugadas, conheceu um sedutor, que cheio de palavras lhe fazia falsas juras de amor. Então, de corpo e alma ao pecado, ela logo se entregou. E já não era mais uma menina, sua vida se acabou. Depois de muitos dias de embalo, era hora de voltar. Teresa despediu do seu amor, prometendo retornar. Mas ele escreveu-lhe uma carta para ela ler mais tarde. E no final da carta estava escrito: bem-vinda ao mundo da Hades. A dor e o desespero tomou conta do coração de Teresa. Sua beleza foi embora como um rio que desaba para o mar. A luta pela vida foi tamanha, mas morreu não teve jeito. Ficou no peito a saudade de Teresa, que jamais irá voltar. E hoje o que resta são os olhos de uma mãe que ainda chora. Chama a Teresa com a voz já bem cansada, pela casa a noite afora. Mas a Teresa, pelo preço do pecado, desse mundo foi embora. E ficou claro que quem abandona Cristo só encontra o mal lá fora. Só encontra o mal lá fora. Agora, para a honra e glória do Senhor,
Jesus, aleluia, eu vou cantar mais um hino da harpa cristã, que diz assim: o hino, um louvor da harpa cristã, não, vou cantar um louvor agora, outro louvor. Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que usava. Hoje enfrenta tão somente a vitrine de um museu. Pois este rei que possuía seus impérios padeceu de uma doença e seu mal era tão sério. Sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançara suas pernas. Mas com o passar do tempo, esse atleta envelheceu e já sem forças, sem vigor, sem energias, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou, também morreu. Mas no cantinho uma coroa de espinho, retirados por alguém do espinheiro no caminho, ainda tem marca de sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava essa coroa de espinhos morreu, ressuscitou, hoje ele é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus, o Salvador. Hoje pensando na história das três coroas, a de ouro, a do atleta, de espinho se ressoa. Nos meus lábios a perguntar, dessas três qual vale mais? E assim pensando, uma vez mais nessa história, com certeza a coroa de espinhos tem mais glória. Pelo sangue dos espinhos, Cristo deu nossa vitória. Mas no caminho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marca de sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou, hoje ele é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus, o Salvador. É o rei da minha vida, é Jesus, o Salvador. É o rei da minha vida, é Jesus, o Salvador. Então, meus irmãos, glória ao Messias chamado Cristo, para a honra e glória dele. Esse foi o momento da minha entrega do meu propósito ao Messias chamado Cristo. Esse é o propósito da entrega do meu propósito ao Messias chamado Cristo. Esse momento de louvor. Aqui falamos do propósito. Um propósito que toda vez que você que é cristão, que é crente, que fazer um propósito com Deus, você tem que cumprir. Você tem que cumprir com o seu propósito até o final, para que Deus atenda o seu propósito. Porém, se você não cumprir com o seu propósito, Deus também não cumpre, Deus não atende o seu propósito, não atende as suas orações, suas petições,
Deus não atende por causa que você não cumpriu com o seu propósito. E eu cumpri com o meu. Eu cumpri com o meu e ele vai cumprir com o dele. Ele atendeu as minhas orações. Onde é que está essas palavras? Está no livro de Eclesiastes, capítulo 5, e do versículo 2 ao versículo 5. Versículo 2 ao versículo 5. Vocês podem ler quem vai encontrar. Deus está no céu e você na terra. Então, quando você fazer um propósito, você cumpra. Que Deus atende o seu propósito e Deus faz o milagre acontecer na sua vida. E o meu propósito é de que o Messias, chamado Cristo, atenda o propósito que eu fiz de a nossa irmã Aparecida, mais uma vez eu falo, que está no sanatório, está prestes a fazer uma cirurgia, mas ela não vai passar por essa cirurgia mais. Porque se eu cumprir com o meu propósito, Deus vai cumprir com o propósito dele. Com o meu propósito, Deus vai atender. Deus vai atender o meu propósito, porque quando eu cumpri com o meu propósito, Deus viu. Até o dia que eu cumpri, Deus viu. O Messias chamado Cristo viu. Está vendo. E como eu li aqui no livro de Lucas, capítulo 15, o versículo 12 e o versículo 13, que diz assim: Então, aproximando-se dele, os discípulos avisaram. Sabe que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas tuas palavras. Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, o que é que significa? Tudo do que não presta, tudo do que é mal, tudo do que é maldoso, tudo que só prodigica o mal, que só faz mal o próximo, vai ser arrancado, vai ser destruído. E eu já profetizo, mais uma vez, na vida da minha irmã Aparecida, que Deus já atendeu o meu propósito. Ele já ouviu meu propósito, eu já cumpri e agora ele vai fazer a parte dele. Ele vai fazer a parte dele, a parte dele que eu pedi para que ele fizesse. Se eu cumprisse com o meu propósito, pedi a ele para que ele fizesse o Messias chamado Cristo. E agora todos vocês fiquem na paz do Messias chamado Cristo. Amém.